Quando eu olho para mim mesmo, sabe o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar quem eu era. Mas quando eu olho para Ele, então eu vou descobrir quem eu sou. Quem eu sou no Senhor. Esses dias, irmãos, Deus está nos sinalizando para olhar para Ele, para descobrir quem nós somos nele. Pegue a sua Bíblia comigo, querido. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Rebaixaramandorobia soriala. Iramandara la basoria la mandara la barra. Robarabarabassora mandara la barra. Pode se assentar, fique à vontade. A Bíblia se torna um livro sagrado não quando você lê de pé, mas quando você pratica. Quando você pratica, você torna a Bíblia um livro sagrado na sua vida. Aleluia. Outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro, não há outro. Igual a ti, não há outro, Senhor. Essa é a nossa convicção, não há outro. Não há outro. Você não tem opções na presença dEle. Na presença dEle você não tem opções. Não existe mais atalhos para a santidade. Não existe mais opções. Quando você está com Deus, acabou as suas opções. Aleluia. Se você tem ainda opções, é porque você ainda não o encontrou. Porque se você o encontrou, não há outro igual a ti. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Deuteronômio capítulo 1. É porque nós achamos que a gente tem que ser perfeito para ter Jesus. Você não precisa ser perfeito para ter Jesus. O próprio apóstolo Paulo, a carta de Filipenses é uma das últimas cartas que Paulo escreve, se não for a última. Ele diz assim no capítulo 3, versículo 12, ele diz: olha, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu estou prosseguindo para o alvo, para ver se eu poderei alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Então, o apóstolo Paulo, o homem que andava com Deus tão de perto, ele disse: eu ainda não alcancei, eu não sou perfeito. Se você vai ler mais Filipenses no capítulo 3, se você ler o capítulo 3, você vai ver Paulo dizendo: eu desejo conhecê-lo. O cara morreu por causa de Cristo, foi ao terceiro céu. E quando ele escreve Filipenses, ele já tinha tido essas visões inefáveis. E ele diz: eu desejo conhecê-lo. Era uma coisa insaciável, irmão. A fonte é inesgotável, por isso que a gente tem que ser insaciável, amém?
O cara já estava andando com Deus tão de perto, já tinha entregado o corpo, já estava preso para morrer. E ele diz: eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ou seja, eu desejo conhecer o que ele foi quando ele foi homem, a comunhão dos sofrimentos e o poder da ressurreição. Sem conhecer a comunhão dos sofrimentos, você não conhece o poder da ressurreição. Amém? Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós não temos uma obrigação de ser perfeito. Quando o Senhor diz: anda na minha presença e ser perfeito, Ele está dizendo que é o único lugar que pode te aperfeiçoar é a presença dEle. Então o único lugar que você pode ser perfeito é na presença de Deus. Por isso que Ele diz: anda na minha presença. Ele falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito não é ter ausência de defeito. Ser perfeito é andar na presença dEle, porque a perfeição dEle cobre toda a nossa imperfeição. Aleluia. Então diga para o irmão que está perto de você, diga: você não tem a obrigação de ser perfeito, mas você tem a obrigação de ser aperfeiçoável. E diga para ele assim: o primeiro passo para ser aperfeiçoável é reconhecer que não é perfeito. Você reconhece? Dá de dedinho assim: você reconhece? Amém? Eu sou uma obra de Deus em acabamento. Amém? Você é uma obra de Deus em acabamento. Amém? Amém? Eu vou dizer o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,16. Filipenses é um livro tremendo, 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a obra, Ele há de aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Amém? Então, querido, nesses dias aqui, Deus vai pegar você. Nesses dias aqui, daqui por diante, eu não estou nem aí. Eu já joguei a toalha. Eu acho que daqui por diante, assim, sei, eu não sei. Deuteronômio capítulo 1, versículo 8 diz assim: eis a terra que eu vos dei. Eis a terra que eu vos dei, entrai nela e possuí-la, a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. Aleluia. Eu vou repetir: eis aí a terra que eu vos dei, entrai nela e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente, ou a sua descendência, depois deles. Amém? Aleluia. Eis aí a terra. Eis aí o que Deus prometeu. Irmão, uma coisa eu tenho aprendido: Deus não dá nada pronto para a gente, não. Amém? Eis aí a terra. Quando eu li esse texto a primeira vez, 4 coisas saltaram no meu espírito. Primeiro, eu preciso ver o que Deus está me mostrando. Eis aí a terra, veja o que Deus está mostrando. Eu corro o risco de andar num ambiente de Deus sem perceber o que Ele está me mostrando. Por isso que quando Ele chama Jeremias, no capítulo 1, versículo 10, Ele diz: Jeremias, vê, hoje eu te ponho sobre os reinos, para derrubar, arrancar, destruir, arruinar, plantar e edificar. Ele não colocou Jeremias sobre os reinos sem primeiro que Jeremias visse. Ele disse: vê, hoje eu te ponho sobre os reinos. Porque se Deus te coloca sobre os reinos e você não vê, você não dá a resposta que aquele lugar precisa. Você precisa ter uma visão clara do que Deus está mostrando nesses dias. Nós precisamos, a nossa visão precisa crescer.
Quem aqui já assistiu desenho, filmezinho em 3D? Com aquele óculosinho horrível. Aqueles bonequinhos, eles saltam da tela e vêm em cima da gente, não vem? É mais ou menos assim. Você precisa ver além daquilo que está vendo. Você precisa ver com o coração, ver com o coração além dos seus olhos. Nós precisamos ter uma visão clara do que Deus está mostrando e se interessar por isso. Quando ele vai chamar Moisés, ele bota uma sarça queimando. E a sarça está lá queimando. E era comum sarça queimar, porque o sol era muito forte, era escaldante. Então todo dia, de vez em quando, uma árvore queimava, incendiava. Só que aquela tinha algo interessante, ela não se consumia. Porque ela queimava durante o dia, mas de noite, com o frio do deserto da noite, ela apagava e virava cinza. Só que Moisés começou a perceber que tinha uma que não apagava. Moisés não foi lá e viu a sarça um dia. Ele estava indo e ele começou a perceber, e Deus dando sinalzinho, dando piscadinha para ele. A sarça queimando, e Moisés, depois você lê Êxodo capítulo 3. Deus está mostrando e Moisés está lá, apacentando, fazendo o trabalho dele, normal, na vida diária, né? Trabalhando, lavando a louça, roupa para lavar, peguei o ônibus, fui trabalhar, estou no escritório, aquela coisa, o dia a dia, e Deus dando piscadinha, dando sinalzinho, até que um dia Moisés diz assim, eu tenho percebido, Êxodo capítulo 3, Moisés diz assim, deixa eu ler, você não precisa abrir não, eu vou ler para você, porque a fé vem pelo ouvir, não vem pelo ler. Segura aí. Amém? A não ser que você leia em voz alta. Não, então, segura aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e... está aí o quê? Não viu, né? Moisés olhou e viu. Ele não só olhou, ele olhou e viu. Você tem que olhar e ver o que Deus está mostrando. Porque Deus está mostrando, Deus está mostrando, Deus está mostrando. E a gente não percebe. Moisés olhou e viu, ou seja, ele percebeu que tinha alguma coisa errada com aquela sarça. Então disse consigo mesmo: agora eu me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Ele todo dia está lá, ele está olhando, ele está vendo a sarça lá. O que é aquilo? Mas um dia ele se vira e diz: que negócio estranho, eu vou lá ver o que é. Quando ele foi, a Bíblia diz assim no versículo seguinte: quando vendo Deus que Moisés se virava para ver, falou Deus com ele do meio do fogo, do meio da sarça. Deus foi mostrando primeiro, mas não falou nada. Deus só falou com ele quando ele se interessou por aquilo que Deus estava mostrando. Deus só vai falar com você quando você se interessar por aquilo que Deus está te mostrando. Deus só vai dar o segundo sinal quando você se interessar pelo primeiro sinal. A segunda porta só abre quando você entrar na primeira. Você pode ter visões de Deus a vida inteira, mas se você não entra naquilo que Deus te chamou. Moisés olhou e viu, e ele disse consigo mesmo, ele falou para ele, no espírito dele. Só que não pensa alto perto de Deus. Quando Moisés disse consigo mesmo: eu me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça, ela queima e não se consome? Aí a Bíblia diz assim: vendo Deus que Moisés se virava para ver, ou seja, quando Deus viu que ele estava interessado, Deus disse: Moisés, Moisés. Aí Deus falou. Aleluia. Você precisa ter uma visão daquilo que Deus está te mostrando. Pastor, mas eu não estou percebendo. Sabe por quê? Porque a gente quer ver aquilo que a gente quer ver, não aquilo que Deus quer mostrar. A gente quer ver aquilo que a gente quer ver, não aquilo que Deus está mostrando. E quando a gente tem que ver aquilo que Deus está mostrando e não aquilo que a gente quer ver, a gente fica dizendo, a gente sabe como é que chama isso? Que coisa estranha é essa?
A gente chama de estranho, é um sinal de Deus. Irmão, como o livro de Apocalipse é tão difícil de entender, não é verdade? Quem aqui acha que Apocalipse é difícil de entender? Levanta a mão. Pois é, mas o nome do livro é Revelação. Então sabe por que às vezes a gente não entende? Porque nos falta revelação. E o que é que traz a revelação? A intimidade com Ele. A intimidade com Deus é que gera a revelação. Então, quando eu li esse texto, Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, 4 coisas saltaram no meu espírito. Primeiro, veja a terra. Está vendo essa terra? O que é que Deus falou para Abraão? Tudo que tu vê, eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Tudo que tu vê. Houve uma época no Brasil, alguém aqui é dessa época? Lembra aquela época do toma posse? Quem lembra da época do toma posse? Tinha um livrinho que as pessoas leram, e aí era irmão passando ali no estacionamento dizendo: toma posse desse carro. Esse carro não é seu, é do irmão. Os caras estavam tomando posse do carro do outro, porque foi um positivismo que foi aplicado na igreja, de tomar posse. Eu tomo posse da vitória. Irmão, e a gente saiu por aí botando a mão, e tomando posse. E às vezes a gente tomou posse de coisas que Deus não queria dar. E às vezes a gente se endividou por coisa que a gente tomou posse. Porque quando é Deus que dá, é Deus que paga a conta, irmão. Quando não é Deus que dá, quem paga a conta é você. E quem vem cobrar é o diabo. Então vê, tem uma terra que Deus entregou aos filhos dos homens. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar sentados na igreja esperando Jesus voltar para ir para o céu. Nós temos que trabalhar enquanto Ele não chega. Aleluia! Então tem gente construindo lâmpadas. A lâmpada não interessa, o que interessa é o azeite que tem dentro da lâmpada. Nós temos um encargo de Deus nessa nação. Temos um encargo de Deus nas nações. Eu não sei se você já percebeu, mas Deus está trazendo as nações aqui para nós. Está trazendo os irmãos aqui, estão sendo ativados e estão vindo aqui. Seus filhos é que vão pregar nessas nações. Seus netos é que vão lá estabelecer a glória de Deus nesses lugares. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Agora Deus falou o quê? Deus falou o quê? O que é que Deus disse? Vê a terra que eu prometi aos vossos pais. Diga para alguém que está perto de você: quem tem paternidade tem herança. Vê a terra. Segundo, entra nela. Terceiro, possui a terra. E quarto, caminha no destino, na promessa que foi dada aos seus pais. E é aqui que eu quero pregar nessa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Filhos proféticos que recebem a herança que Deus fez aos seus pais. Filhos proféticos que recebem a herança que Deus deu aos pais. Ele disse: veio a terra, entra, mas não adianta só entrar, tem que entrar e possuir. Quem entra e não possui só faz turismo. Quem entra e não possui só faz turismo, tira foto para mostrar na igreja. Não, irmãos, acabou o tempo da
da gente tirar fotos mostrando pessoas em estados de miséria para poder levantar recurso. Não! A igreja precisa entender que ela não está caminhando na mendigueza, ela está caminhando na herança dos seus pais. Quem tem pai, tem herança. Filhos proféticos que receberão a herança que ele fez aos seus pais. Passa a geração, mas a promessa continua, meu irmão. Na eternidade não tem passado, amém? Na eternidade não tem passado. Por isso que quando Paulo fala com Tito, ele escreve para Tito, em Tito capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz: Tito, meu verdadeiro filho, por esta causa eu te deixei em Creta, meu verdadeiro filho, para que tu coloque em ordem o que ainda resta, e que de cidade em cidade você estabeleça governo, estabeleça o presbítero, põe governo ali nesse lugar. Por isso eu te deixei em Creta, meu verdadeiro filho, para que tu coloques em ordem. O modelo do governo para o filho é dado pelo pai, irmão. E eu não estou falando de uma paternidade biológica, simplesmente, eu estou falando de uma paternidade espiritual, de homens que estão indo na frente e ativando. Aleluia. Eu sempre falo, eu estou há 14 anos pregando a mesma coisa para vocês. Eu não sei porque que vocês vêm aqui, porque é sempre a mesma palavra. Você já ouviu isso? Quando eu digo assim, eu estou indo abrir caminho para os seus filhos, eu estou indo lá pisar na terra. O Senhor diz o que? Toda planta que tu pisar na terra, eu vou dar a sua descendência. Aleluia. Quem é que vai estabelecer? Quem vai estabelecer são vocês. Entra, o modelo de governo para o filho é dado pelo pai. Por que Jesus veio com tanta autoridade? Por que Jesus veio e pisou nessa terra com tanta autoridade? Porque Deus que deu Jesus para a terra. Foi o pai, ele caminhava no governo do pai. Por isso as pessoas diziam: faz isso. Ele não disse: eu não faço, eu só faço o que o meu pai ordenar. Então faz o milagre, só faz o que vê o pai fazendo. Aleluia. Porque ele aprendeu no céu, o governo do céu com o pai para estabelecer na terra. Aleluia, irmãos. Não caminhe, querido, num princípio fora de autoridade espiritual. Nós estamos indo na frente, batendo o pé e dizendo: está vindo uma herança aí tomar esse lugar. Está vindo filhos tomar esses lugares. Irmão, entra e possui. Ou seja, não adianta só conquistar, tem que estabelecer. Porque tudo que você não estabelece, você vai ter que voltar para estabelecer depois. Conquistar e estabelecer. Muitos conquistaram, mas não estabeleceram. E isso não é ir somente numa nação pregar. Eu não estou falando só disso, eu estou falando de tudo na sua vida. Tudo que você conquista e não estabelece. Eu estava vendo esses dias uma reportagem, daquelas reportagens de programas televisivos que dizem assim: essa era a sua vida. E naqueles dias eles estavam entrevistando um cara que tinha ganho na loteria. Há 15, 20 anos atrás ele ganhou na loteria e estava pobre agora de novo. Ficou pobre e perdeu tudo e está morando de favor. Por quê? Porque ele ganhou um dinheiro, mas ele não estabeleceu. Ele não fez a coisa certa. Até porque não era um dinheiro abençoado, porque se fosse, ele estaria bem. Eu comecei a olhar para aquele programa, que o velhinho chorando, dizendo: puxa, eu perdi tudo e tal, fiz negócio errado. Porque se você conquista, mas não estabelece, irmão, aleluia, se você não estabelece a próxima geração, porque estabelecer tem a ver com paternidade. Se você não estabelecer, se a paternidade não estabelecer, a próxima geração, ela vai ter que fazer tudo de novo. E aí a gente fica sempre dizendo: Deus está levantando uma nova geração. E nunca foi a ideia de Deus levantar novas gerações. A ideia de Deus sempre foi levantar próximas gerações. Porque se a gente fizer a coisa bem feita, como pai, como marido,
como cidadão, os nossos filhos não vão precisar reedificar. Eles só vão construir sobre aquela base que nós deixamos, amém? Aleluia. Então conquistar e estabelecer, o que é que significa conquistar? Significa despojar do dono anterior. Quando você chega num lugar para conquistar, quando os guerreiros chegavam para conquistar, o que é que eles faziam? Despojavam do antigo dono. Conquistar é despojar do antigo dono, é tirar da mão do antigo dono. Então quando Deus diz para a gente estabelecer o reino dos céus, Ele está dizendo o quê? Quando você chegar no lugar, você estabelece do reino dos céus e você conquista aquele território e você tira da mão do antigo dono. Você estabelece. Conquistar é despojar do antigo dono. Estabelecer significa trazer um novo modelo de governo. Agora, como que a gente vai estabelecer um novo modelo de governo se a gente não conquistou? Se a gente não tem senso de conquista, irmão. Sabe por que a gente não chora pela terra? Porque a gente não tem senso de conquista, de posse. A gente costuma chorar só por aquilo que é da gente. E a gente não tem aquele senso de conquista. Você lembra aquele filme do Mel Gibson, O Coração Valente? Você lembra disso? Você percebeu que hoje eu estou cinematográfico. Você percebeu? O filme do Mel Gibson, a Escócia vivia debaixo, né? O William Wallace, a Escócia vivia debaixo da opressão inglesa. E eles fazem de tudo para ele entrar na guerra e ele não vai, ele está sempre se esquivando. Mas um dia matam a mulher dele, a esposa dele. Quando matam a esposa dele, pronto, irmão, ele mesmo já começa a guerrear. Por quê? Porque tocaram em algo que era dele. Sabe por que a gente não defende a terra? Sabe por que a gente passa e não tira um lixo do caminho quando está no caminho? Sabe por que a gente não planta uma árvore? Coisas simples. Sabe por que a gente não mantém um rio limpinho? Porque a gente não tem senso de posse. Nós somos ensinados que Jesus vai voltar e vai levar todo mundo para o céu e a terra que se exploda. Não, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Nós precisamos chorar pela nossa terra, querido. Entra nela, vê, entra nela e possui, porque eu já venho prometendo ela a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aleluia. Pastor, mas Abraão não viu o Brasil? Viu sim, irmão. Ele viu sim, porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Abraão não viu. Ele não viu só o Oriente, ele não viu só a Palestina, ele não viu só Canaã, ele não viu só aquilo. Não, ele não viu só aquilo. Porque Deus falou, a segunda frase que Deus diz é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus diz isso, Ele fala da sua família. Ele está dizendo que a sua família, através de Abraão, também é bendita. Aleluia, meu irmão. Então eu quero dizer para você que Abraão viu o Brasil sim. Ele viu a sua casa sim. Jesus, quando está para ir para a cruz, ele começa a orar pelos discípulos. Ele diz assim: Pai, eu não choro só por esses, mas eu choro por aqueles que através deles se converterão a mim. Pai, eu não oro só para que esses venham, mas que todos venham. Irmão, você tem que se sentir incluído no propósito eterno de Deus. Se você não se sente incluído no propósito eterno de Deus, você não briga pelo propósito eterno de Deus. Você não briga pela terra. Você não quer o que é seu. Nós somos ensinados, a maioria de nós, irmãos. Não me responda teologicamente. A maioria de nós somos ensinados a ficar na igreja, esperar Jesus voltar para ir para o céu. Nós não sabemos fazer nada lá fora da igreja. Oxalá Deus despertou homens com um coração de reino,
que estão entendendo o que é reino, estão fazendo filhos espirituais, gerando filhos no reino, e os filhos já têm nascido no reino. Eles já não se sentem mais patrimônio de uma igreja local, aleluia, eles são patrimônio do reino de Deus. Eles respeitam o pastor, congregam em uma igreja local, dão o seu dízimo ali, para que essa igreja possa fazer a obra, dão a sua oferta ali, mas eles sabem que eles não são posses de uma igreja local, aleluia, irmãos, aleluia. Nós somos posses do reino de Deus, somos comprados por bom preço. Nenhum pastor comprou você por bom preço. Nenhum homem comprou você por bom preço. Alguns estão até vendendo. Você vai na América hoje, você pega um jornal, está escrito lá, não é, Roberto? Vende-se uma igreja. Está escrito, eu vi, eu escandalizei. Vende-se uma igreja com tantos membros, tantas cadeiras, com a entrada de tanto, para vender. Aquilo que Jesus comprou por bom preço, os homens estão vendendo. Porque nós não temos noção de posse. É meu, tenho que bregar por aquilo que é meu. Jesus pisou na terra e disse: ó, é você agora. Eu te dou autoridade sobre os reinos, sobre os demônios. Eu te dou autoridade sobre as trevas. Você vai pisar no lugar, as trevas vão sair, porque eu cheguei lá com você. Eu te dou autoridade sobre as enfermidades. Eu te dou autoridade sobre a dor, sobre a doença, sobre o capeta, sobre tudo. Domine sobre todas as coisas, porque eu pisei aí agora. Eu santifiquei essa terra para você, meu filho. Vai lá, tudo que você fizer nela vai ser santo. Deus não nos chamou simplesmente para ir a nações, às cidades, abrir igreja. Ele nos chamou para santificar a terra. Entenda, irmão, é maior do que cadeiras, é maior do que um equipamento de som, é maior do que um pastor, é maior do que todos nós. Isso é muito grande, irmãos. Se você não estabelecer, perderá o que conquistou, amém? É o pai que edifica para que o filho estabeleça. É o pai que entra e pisa e diz assim: agora meus filhos entram. Aleluia, entenda isso, querido. Números capítulo 13, vem comigo, Números capítulo 13, versículo 30. Números capítulo 13, versículo 30. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar, aquele povo é mais forte do que nós. E adiante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raças gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também lhe parecíamos. Eles disseram: a gente perto deles é gafanhoto, assim eles nos vê. Não, é assim você se vê. Assim é você que se vê, não é Deus que te vê. Subamos animosamente e possuamo-la por herança. Aleluia. Gente, é herança. Não é eu vou fazer uma campanha para Deus me dar terra. Eu não preciso, é herança. Eu sou herdeiro, eu preciso ir lá e tomar o que é meu. Aleluia. Eu preciso ir nos lugares e tomar o que Deus falou que é meu. Paternidade é fundamento. O pai põe o fundamento para o filho se estabelecer. Se eu sou filho, eu sei aonde eu estou pisando. Eu só não sei aonde eu estou pisando porque eu não tenho senso de filho. O filho estava na casa do pai, ele pediu um cabrito, por isso que o pai diz: filho, mata esse desgraçado, esse cabrito e come. Cabrito é seu.
Ele disse: pai, eu sempre te servi, tu nunca me desse um cabrito para comer com meus amigos. O problema é que a gente quer pegar as coisas do pai e comer com os amigos. O problema é que a gente quer pegar as coisas que o pai nos favorece e fazer a festinha particular. Aí o pai olha para ele e diz: meu filho, tudo que é meu é teu, e você está fazendo campanha para ganhar um cabrito. Você quer um cabrito? É um cabrito que você quer. Deus tem uma terra inteira para você e você quer um cabrito. Vai de igreja a igreja atrás de um cabrito. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos senso de filiação. Nós não sentimos filho. Nós não nos sentimos filho. Eu já contei uma história para você de um avião que entrou em pane. E todo mundo gritando dentro do avião, e todo mundo gritando dentro do avião, e todo mundo gritando. E um menininho sentado, com cinto, e todo mundo gritando, e corre para cá, e corre para lá, e as malas caindo de cima, e a turbulência. Aí uma mulher diz assim: você não está com medo? Ele disse: não, é meu pai que está pilotando. O piloto é o meu pai. Quando você sabe quem está na sala de comando, meu irmão. Quando você sabe quem está guiando tudo, é meu pai, meu painho. O problema é que nós não temos um senso de posse. Entra e possui a terra que eu jurei aos vossos pais que lhe daria. Se eu sou filho, eu sei onde eu estou pisando. O pai coloca fundamento. Uma das traduções da palavra filho é banar, que quer dizer construir sobre uma base correta. E a tradução de pai, da palavra pai, em Mateus 23, versículo 8 e 9, versículo 9 para ser mais preciso, diz que a tradução da palavra pai que está ali, quando ele diz assim: a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai. A tradução ali é a palavra pater, que quer dizer origem de tudo, ou pátria. Então banar é construir sobre uma base correta. E qual é a base correta? A origem. Pegou? Então você pode ter um homem como eu, ou um outro homem, ou uma pessoa, uma mulher, que ministre sobre a sua vida, que te pastoreie. Você pode até ter um carinho especial de paternidade, mas a sua origem é uma só. É Deus. Então Deus prepara as pessoas em paternidade, para que essas pessoas vão na frente e pisem nessas terras, pisem nesses ambientes inabitáveis, e diz agora vai, pode ir. Samuel, quando às vezes a gente estava vendo televisão, fazendo alguma coisa, ele vou no banheiro, eu disse: vai, filho. Ele disse: vão comigo, está escuro. Eu disse: você não precisa ter medo do escuro. Ele disse: mas quando tu vais, eu fico mais seguro. Aí eu vou lá e acendo a luz para ele. Vai, pronto, o pai já acendeu a luz. Acabou. Quando você anda em paternidade, alguém vai na frente acendendo a luz, irmão. Paternidade é isso. Se você não anda em paternidade, se você não tem alguém que vai na frente acendendo, meu negócio é com Deus, irmão, esse papo eu já conheço. Todo homem tem que estar submisso a outros homens, submisso à missão. Se você não se submete a outra pessoa, você nunca vai se submeter a Deus. Nunca. Aleluia. Então, quando Deus fala assim, abra comigo Joel capítulo 2. Sem entender muito o que a gente está falando, ele já faz essa festa toda, né? Já pensou se ele entendesse tudo?
Já pensou se ele entendesse tudo? Porque o que entende, mas sabe o que eu aprendi? Que o que entende não é a cabeça, é o espírito. Então o espírito dele está entendendo. Porque Jesus vai arrebatar para a eternidade, é o espírito dele. Vai levar. Se todo mundo entendesse no espírito, não deixasse a cabeça na frente. Se a cabeça seguisse o espírito, estava todo mundo doido que nem ele. Doido é o diabo. Aleluia. Ele chega para mim e diz assim: ô pastor, doido é o diabo, né? Eu digo: doido é o diabo. Ele diz assim para mim: hoje eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ajudar. Eu digo: tá bom, eu vou lá pregar, você me ajuda. Dá glória aí. Dá glória, porque hoje vai ser forte. As coisas loucas do mundo envergonham as sábias. Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, sua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A tua palavra, o mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos seus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. Tua palavra, o mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos seus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. É Deus. Abra comigo Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28, diz o quê? E depois do quê? E depois do quê? Depois ele vai derramar do Espírito, mas depois do quê? Joel capítulo 1, olha o que diz. Fala da invasão dos gafanhotos. Aí ele vai ensinar sobre os gafanhotos. Depois ele vai falar
tocai a trombeta em Sião. Daí o alarmo no meu monte santo, tremem todos os moradores da terra, porque a ira do Senhor vem e já está perto. Aí ele começa a falar, ele tem recado para os filhos, para os sacerdotes: chorem sacerdotes entre o alpendre e o altar. Deixem os noivos à sua recâmara e chorem. Não negociem a unção. Depois ele diz: alegrai-vos, filhos de Sião, restituí-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Olha lá para mim, abre o capítulo 1 de Joel. O que é que diz o versículo 4? O que ficou do gafanhoto? Cortador comeu o gafanhoto, migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o devorador. O que ficou do devorador comeu o... Quantos gafanhotos tem aí? 4. É 4. Migrador, destruidor, cortador e devorador. Agora abra comigo capítulo 2 de Joel, versículo 25. Ele diz o quê? Restituí-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo... E pelo... Não está faltando um? Qual que falta? Porque não é esse Deus, não é, esse gafanhoto não é Deus que restitui a você com o seu dízimo. E aí a pessoa acha que está dando um dízimo, está pagando alguma coisa. Você só está trazendo restituição, querido. Tem 4 gafanhotos lá: migrador, destruidor e cortador. Aqui ele diz: o ano que consumiu o migrador, o destruidor e o cortador, eu devolverei, eu vou restituir. Mas não fala do devorador, porque o devorador é você que restitui. Quando ele diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento. E eu repreenderei devorador. O devorador ele só restitui depois do dízimo. Pegou? Pense nisso, você que não dizima. Então vamos lá, deixa eu falar. E depois derramarei do meu espírito, versículo 28. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E quando eu falo, você que não dizima, irmão, eu não estou pedindo seu dinheiro, eu não quero seu dinheiro. Quem sustenta a obra de Deus não é o dizimista, é Deus. Amém? Não pense que o pastor Luiz está fazendo pressão para você dar dinheiro, não. Diante do Senhor. É só para você ter um entendimento por que Deus fala aquilo que fala e por que está aquilo que está escrito. Não tente ser mais sábio que a Bíblia. Amém? Eu tenho um compromisso com o Senhor de ensinar a coisa certa. E a coisa certa é essa, não adianta. Então vamos lá, versículo 28. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão, e os vossos jovens terão visões. Deus está dizendo assim, ó: e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas. Para quem que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que teus filhos vão profetizar. Ele está falando para quem? Ele está falando para os pais. Aleluia. Ele está prometendo isso para quem? Para os pais. Ele fala que os filhos profetizarão. Se ele fala que os filhos profetizarão, ele está falando aos pais. Então a promessa é feita para quem? Para os filhos ou para os pais? Os filhos, eles têm a herança. Quem tem a promessa é os pais. Aleluia. Então às vezes você recebe uma profecia e diz assim: eu vou te levar às nações. Você tem a promessa, mas teu filho tem essa herança. Vou te usar no ministério, vou fazer coisas grandes. Você tem a promessa, mas quem tem a herança é o seu filho. Aleluia. Pegou aí? Mas Deus falou comigo que eu ia para as nações. Quando Abraão dizimou em Melquisedeque, a Bíblia diz que Levi deu o dízimo nos lombos de Abraão. Tudo que você faz hoje, você conta para a sua geração. Por que o sangue de Abel clamava e clama até hoje? Porque quando Caim matou Abel, ele não matou só Abel.
Ele matou toda a geração. Quando você toma uma decisão hoje, você não toma só por você, você toma para toda a sua casa. Eu tenho que explicar isso, porque daqui a pouco eu vou te chamar para aceitar Jesus como teu Senhor. Então você precisa ter noção do que o que você está fazendo hoje, isso vai mudar a sua vida, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Vai tocar as suas gerações para sempre. Então toda renúncia que você faz hoje para ser, toda renúncia que você faz hoje, você não está fazendo só por você. Você está deixando uma promessa para os seus filhos. Eles vão herdar a tua promessa. Quando Davi arrancou a cabeça do gigante, e Davi veio com a cabeça do gigante assim, Saul olhou e disse: Abner, de quem é filho esse menino? Saul não perguntou quem era Davi, ele perguntou quem era o pai de Davi. E perceba que Davi não foi servir Saul enquanto Jessé não enviou. Foi Jessé que enviou ele para fazer uma coisa, chegou lá, ele fez outra. Quando Saul se interessou por Davi, ele mandou Abner ir falar com Jessé. Diga para Jessé mandar seu filho. Você está pegando, irmão? Como paternidade é interessante. Por isso que nós não podemos estar debaixo de cobertura que não nos dá destino. Nós não podemos ter alianças com quem não nos dá destino. Eu já fui procurado por algumas pessoas e disseram assim: pastor, mas o senhor não me deu destino. Eu digo: porque você nunca foi filho. Se você for filho, você tem destino. É impossível, irmão, estar numa casa de paternidade como essa e não ser filho. Esse é assunto para 10 anos. A promessa é para os pais e o cumprimento é para os filhos. Por isso, irmão, Deus está despedaçando a orfandade dessa nação. Por isso Deus está despedaçando. E você vai ver coisas mais terríveis ainda. Porque o cumprimento é para os filhos. Então as igrejas não devem mais ter ovelha, é filho, irmão. Quantas ovelhas você tem? Não, você não está aqui para cuidar de ovelhas, você não tem um curral. Você tem uma casa de paternidade. Nós somos responsabilizados para gerar filhos do Senhor. Quando Samuel não gerou filhos, o povo pediu o quê? O povo disse: dai-nos um rei, Samuel, porque os teus filhos não são legais. Nós não queremos que os seus filhos governem sobre nós. Irmão, olha aqui para mim. Ainda que seu pai biológico falhou com você, mas uma paternidade espiritual pode te arremeter novamente a um destino profético. Uma paternidade. Abra comigo, deixa eu te explicar isso aqui. Abra comigo Números 13, versículo 6. Números 13, versículo 6. É bem pequenininho. Números 13, versículo 6. Quando Moisés envia os 12 príncipes, ele diz assim, ó, versículo 6 diz assim, ó, da tribo de Judá, ele enviou Caleb, filho de Jefoné. Caleb era de que tribo? Judá. E como era o nome do pai de Caleb? Jefoné. Jefoné no hebraico significa aquele que vira as costas, ou aquele que não conquista. Como Caleb podia conquistar se o pai dele é aquele que vira as costas?
Mas de que tribo ele era? Existia uma promessa sobre a herança dele. Então ele não foi num pai que virou as costas. Ele foi em Judá. Ele foi buscar em Judá a descendência. Onde é que você acha que Caleb tinha aquela gana toda aos 85 anos para tomar posse da terra? Se ele tinha um pai que o nome era aquele que vira as costas. Como isso, irmãos? Diga para alguém que está perto de você, profetiza, diga: ainda que teu pai e tua mãe te abandonaram, eu, o Senhor, não te abandonarei. Diga para ele: eu não te abandonarei. Aleluia, o Senhor está dizendo que não vai te abandonar. Você pegou isso, irmão? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui que eu estou procurando. Oh meu Deus, cadê esse texto, Jesus? Ajuda teu servo que não sabe ler a Bíblia. Aleluia. Onde é que está aqui, filho de Uzias? Ezequias, filho de Uzias. É 2 Reis, né? Isso, ajuda aí. Sairemos do ar por motivo de falta de energia em nossos transmissores. Mas já voltaremos já rapidinho. Não estou achando aqui, gente. Me ajuda a procurar aí. Ajuda aí os teólogos de plantão. Onde é que fala que Ezequias, filho de... Ezequias é Crônicas. É rei. 2 Reis o quê? Ei, garoto. 2 Reis 18 o quê? Ó, amanhã tem Iás e Xará, eu posso vir. Não, mas não é esse texto que eu quero. É esse mesmo. Não é esse também. Esquece esse cara aí. Mas o texto diz assim que Ezequias, filho de Uzias, quando Uzias morreu, Ezequias, seu filho, começou a reinar em seu lugar e fez tudo que era reto como seu pai Davi. Ele era filho de Uzias, mas ele não copiou as atitudes do pai. Ele copiou as atitudes de Davi. Então, irmão, Deus está levantando pais geracionais. Aleluia. Ainda que seu pai biológico falhou com você, querido, escute. Deus vai levantar pais espirituais que vão arremeter você no propósito de Deus. Aleluia. Então, Jefoné era o pai biológico de Caleb, mas Judá era o pai geracional. E Deus é a sua origem. Então, querido, ele foi redimido na paternidade para conquistar a terra que Deus deu para ele, amém? Olha o que diz aqui, abre lá, Deuteronômio capítulo 1, versículo 35, eu já estou terminando. Deuteronômio capítulo 1, versículo 35. Diz assim, ó: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque preservou em seguir ao Senhor. Agora Deus está dizendo para eles, quando eles chegarem na terra, Deus disse: entra na terra que eu dei aos vossos pais. Agora, 2 Crônicas 29, 2, estava aquele texto que ninguém achou. Amém? 2 Crônicas 29, 2. Depois você lê. Eu sei que estava eu sei que era 2 Crônicas, não me lembrava o capítulo. Então veja bem, Caleb, ele não se apoiou no pai.
Olha o nome do pai, aquele que vira as costas. Então, se teu pai virou as costas, olha aqui para mim. Deus vai levantar pais espirituais que vão arremeter você no propósito. Deus disse: a terra que eu prometi aos vossos pais eu não vou dar a ninguém, salvo Caleb, porque ele perseverou em prosseguir o Senhor. Aleluia. Então isso eu aprendo o quê? Que você já tem uma herança, mas se você não perseguir o Senhor, não prosseguir em obedecer ao Senhor, você não vai ver a terra, irmão. Você é herdeiro, mas não pode entrar nela e não pode tomar posse dela. Você tem uma promessa sobre a sua vida, uma herança, mas você nunca entra nela, porque você faz as coisas do seu jeito. Se eu fizer do meu jeito, eu não vou herdar o que Deus me prometeu que eu herdaria, porque as coisas de Deus para mim só estão em Deus, não estão em mim. Aleluia. As coisas de Deus para mim, elas estão em Deus. Eu tenho que andar em Deus, para que Deus possa cumprir em mim a sua vontade. Então Caleb, ele redimiu a paternidade quando ele voltou à origem. Ele voltou à descendência de Judá. Ele é descendente de Judá, então ele voltou a um pai geracional e copiou as suas atitudes. Querido, olha agora Números 14, para a gente ir terminando. Números 14. Números 14, versículo 24. Lá em Deuteronômio, na realidade está repetindo, porque Deuteronômio é a repetição da lei. Não foi a lei escrita, foi a lei falada, a lei oral. Números 14, 23 diz assim: nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Ou seja, a terra era deles, não era? Era ou não era? Por que a gente recebe promessas e elas não se cumprem? Por que parece que não vai? Tem alguma coisa errada. Nenhum deles verá a terra que eu prometi com juramento a seus pais. Nenhuma daqueles que me desprezaram verá. Porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em... Primeiro, Caleb entrará e a sua descendência possuirá. Por quê? Porque nele havia outro espírito. Deus diz: ele decidiu ir depois de mim. Agora Deus está dizendo, presta atenção no que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim: eu levarei ele. Por que Deus disse: eu levarei ele para a terra? Porque a porção, se o Senhor não estiver junto, do que adianta ter herança, irmão? Do que adianta ter negócio, ter empresa, ter coisa, se o Senhor não está junto? Se a porção dos seus filhos é o Senhor é a vossa porção. Sabe que quando os sacerdotes, na repartição da terra, os sacerdotes não tinham terra. Por que eles não tinham terra? Porque o Senhor disse: eu serei a vossa porção. Uau! Eu serei a vossa porção. Deus está dizendo para Caleb: eu vou entrar com você, eu vou colocar essa terra na sua mão. É eu que vou te levar. Porque você não consegue estabelecer sem Deus. Agora uma coisa é certa, eu te garanto: se Deus te estabelecer, ninguém mais te tira deste lugar. Se Deus te estabelece, ninguém mais te tira desse lugar. Você pode perder ele, mas ninguém consegue te tirar dali. Todas as promessas que Deus fazia, Ele dizia assim: se tu perseverares em me seguir, em andar comigo, e me ouvir, e guardar o que te digo, se tu perseverares, eu então te estabelecerei, eu então te darei. Irmão, por isso, irmão,
Essa coisa de ir na igreja para ganhar algumas coisas do Senhor, isso não funciona, gente. A longo prazo você está perdido. Isso pode funcionar num momento ou dois. A igreja não é as Casas Bahia, que você diz que ia pagar quanto. Amém, querido? Ou nós entramos num lugar no Senhor de entendimento. Deus estabelece. E para que Deus me estabelece? Para que você se estenda. Se Deus te coloca e te estabelece, você pode se estender, querido. Deus deu para você. É você que tem que fazer, amém? Deus está levantando pais que vão pisar, mães que vão pisar primeiro. E tudo que você vencer, seus filhos não vão precisar brigar por isso. Se você vencer o pecado, seu filho vai nascer já num lar abençoado. Aleluia. Se você vencer o vício, os seus filhos vão nascer num lugar abençoado. Se você venceu a imoralidade, onde você pisou a planta dos teus pés, Deus te dá por herança aquele lugar. E se você venceu naquele lugar, tudo que vem atrás de você vai vencer também. Irmão, esse negócio de ir na igreja, esse negócio é geracional, querido. E nós não podemos pensar em nós num culto, só num culto. Nós não podemos pensar só num culto. Nós temos que pensar que um culto é para me nutrir. A nossa vida é mais do que uma reunião, querido. Mais do que uma reunião. Eu quero deixar essa palavra no seu coração nessa noite. Vê a terra, entra nela, possui, mas só pisa se a paternidade pisou. Paternidade é isso, é pisar primeiro. Não é controlar, é só pisar primeiro. Eu quero nessa noite orar com você. Eu quero orar com você. Mas não saia do lugar ainda não. Primeiro eu quero orar com aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Cristo. Não deixaram Deus governar as suas próprias vidas. Eu preciso orar com você primeiro. Você que está aqui nessa noite, você veio porque Deus já está pegando você por dentro. E você está aqui nessa noite, então você precisa voltar para casa com Jesus. Você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor e deixar que Ele dirija a sua vida. Então você que está aqui nessa noite, eu quero convidá-lo para entregar a sua vida para Cristo. Hoje é a sua noite. Deus preparou esse momento, esse ambiente para você. Tem mais alguém que gostaria de render a sua vida para o Senhor nessa noite? Hoje é a sua noite. Deus quer mudar a sua vida, querido. Deus abençoe, querido, a sua vida. O Senhor vai mudar a sua vida. Você que gostaria de fazer isso, saia do seu lugar, não tenha vergonha não, gente. Nós estamos servindo um Deus que está vivo. Deus quer mudar a vida de vocês. Amém, querido? Deus quer mudar a vida de vocês. Tem alguém que gostaria de render a sua vida para o Senhor? Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Já nascem no reino. Alguns de nós ainda tivemos que derrubar, arrancar, destruir e arruinar, né? Eles já estão nascendo no reino. Sabe quando a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros?
É porque às vezes, irmãos, quem entra no reino leva menos tempo para se estabelecer do que quem está lutando para se desvencilhar das religiões e da religiosidade, da coisa que foi embutida na nossa mente. Eu quero orar com você, mas tem pessoas ainda que não entregaram a sua vida para Jesus, estão aqui. Você precisa fazer isso hoje. Você corre risco de vida. Você corre risco de vida sem Jesus. Então, se você precisa de Jesus, e você sabe, ninguém pode te forçar você, mas você sabe que você precisa de Cristo. E se você precisa de Cristo, venha. Tem mais alguém aqui nessa noite? Eu gostaria de convidar você para estar aqui. Levante sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos esses irmãos, recebemos esses irmãos, Senhor. Pedimos a Tua graça sobre eles. Pedimos que o Senhor transforme a vida deles. Que o Teu nome seja glorificado na vida deles, Pai. Que haja uma transformação geral, Deus. Uma transformação geral na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Pastor Marlon, esse homem aqui, o pastor Marlon, ele vai levar vocês daquela salinha ali do lado. Ele quer dar um presente para vocês, amém? O pastor Marlon quer dar um presente para vocês. Vá ali com ele. Fica de pé comigo, querido. Queridos, preste atenção rapidinho aqui. Enquanto o apóstolo ministrava, Deus trazia alguns entendimentos para o meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, a ideia de Deus é que todos nós que somos pais biológicos também fôssemos pais espirituais. Entretanto, como nós não cumprimos essa tarefa, Deus, Ele levanta alguns homens espirituais para dar destino às nossas vidas. Eu tenho entrado num propósito, muitos de vocês sabem disso, para descobrir algumas direções muito claras acerca do propósito de Deus para mim. E esse retiro de pastores e líderes, ele veio com muita intensidade para o meu coração. Ao ouvir algumas coisas, quem estava no retiro, levanta aqui a mão. Não sei se vocês lembram no dia em que foi ministrado acerca da Europa e de todo o sangue derramado e da remissão que precisa ser feita lá naquele lugar. Eu pude lembrar que eu sou, na verdade, a 4ª geração de um útero que gerou um homem, na verdade, redentivo, para que fosse a resposta de Deus para a minha geração. Há 4 gerações atrás, uma judia e um alemão se casaram. Um deles da família Mais, vindo da Bélgica, que eram judeus, e o outro da família Schmidt, que eram alemães. E depois de ouvir tudo isso, eu pude entender alguns aspectos da minha vida que ainda estavam travados, porque existia algo no Espírito para ser revelado ao meu coração e para trazer senso de propósito para a minha missão. Por que eu estou falando isso? Porque um pai natural, ele não consegue discernir o futuro do seu filho. Você que é pai, que está aqui, se você não entrar em Deus, você não consegue discernir no Espírito qual é o propósito que Deus tem estabelecido para a sua geração. Porque se você for compreender o tempo e o modo de uma forma mundana, carnal, humana, você vai desenhar para o seu filho um futuro desconectado do propósito eterno. E além de você trazer dentro de você talvez iniquidades geracionais que não foram ainda limpas pelo sangue de Cristo,
Você precisa entrar em Deus para que você acione algo dentro de você que está escondido, porque você também traz heranças espirituais extremamente produtivas e frutíferas ligadas ao reino de Deus. Quantos estão comigo entendendo isso? Os pais, eles deveriam acessar a eternidade e em revelação adentrar um lugar no Espírito, onde eles pudessem conhecer o futuro dos seus filhos no padrão de Deus. Talvez, embora você não tenha vivido aquilo que Deus desenhou como projeto de vida para você, os seus filhos, eles têm a chance em Deus, porque você carrega esse encargo no seu DNA, no Espírito. Então, se você entrar por revelação nesse lugar, Deus vai revelar o futuro que Ele tem desenhado para a sua linhagem e para essa geração, para que os seus filhos eles possam conquistar a promessa, para que seus filhos eles possam avançar em relação à sua herança e cumprir o propósito eterno que sobre eles foi designado. Amém? Querido, faça isso debaixo de revelação. Um dia desses nós fomos liberar uma palavra aqui para que pais liberassem seus filhos para o propósito de Deus, e nós fomos negativamente mal interpretados, porque muitos pais ainda estavam presos numa mentalidade terrena, mundana, natural, e tinham desenhado um futuro para os seus filhos dentro de um projeto humano. E não existe nada de ruim, porque você é pai, você quer o melhor para o seu filho. Talvez você tenha desenhado qualquer outra coisa, uma carreira, um ministério, eu não sei, mas esteja à disposição para você como pai adentrar um lugar no Espírito, para que o seu espírito receba essa revelação e você entenda que nesse DNA espiritual está o encargo geracional, e você vai descobrir aquilo que o seu filho foi levantado para fazer. Talvez você tenha gerado algumas promessas dentro de você e o tempo foi curto e você não discerniu o modo, mas os seus filhos, a sua herança na terra, vão ter a possibilidade, a probabilidade de adentrar esses lugares. Amém? Você pode fechar os seus olhos e levantar suas mãos aos céus. Pai, nós destravamos no reino do Espírito a tua revelação geracional. Que esses homens e mulheres que estejam aqui, eles não compreendam o tempo e o modo com uma mentalidade natural e humana. Que nós não venhamos a andar no curso desse mundo, mas venhamos estar desvinculados e desprendidos de tudo aquilo que é terreno e natural, e venhamos acessar a eternidade e o teor profético que nela habita. Senhor, nós queremos entender que no nosso DNA nós não transferimos para os nossos filhos somente um legado de maldição e de iniquidade, porque esses já foram resolvidos na cruz do Calvário, através do sangue de Cristo, que foi vertido para a purificação da nossa linhagem e da nossa descendência, que é uma descendência piedosa, uma semente piedosa, sendo liberada nos teus altares, diante do teu trono. Mas nós queremos deixar para os nossos filhos um legado espiritual que está conectado à tua vontade eterna, ao teu propósito nas gerações. Queremos compreender que somos apenas o elo, que somos o vínculo, que somos a ligação entre aqueles que vieram antes de nós e que não conseguiram concluir e completar aquilo que foi designado na eternidade. Mas nós teremos a possibilidade, nós estamos recebendo a chance, nós estamos adentrando esse lugar privilegiado chamado revelação, e nós deixaremos aos nossos filhos, tanto os biológicos naturais quanto os espirituais, gerados nas nossas entranhas proféticas. Há uma promessa, há uma herança, há um propósito a ser cumprido e que está dentro de cada um de nós, e que só será acionado no lugar de intimidade, de revelação. E nós escolhemos nesta noite, como famílias reais, como sacerdócio santo, adentrar nesses lugares, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. E hoje foi um